Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem aí? Alô, alô? Estão me escutando? Certo. Eu comecei a gravar aqui, aí do nada começou a bater uma construção aqui do lado. Acho que não, mas acho que não vai atrapalhar tanto não. Deixa eu só falar uma coisa com vocês. Eu estou fazendo um teste aqui para gravar nossa aula. Só que para gravar a aula e disponibilizar de forma pública, eu preciso da autorização de vocês, porque vai sair vocês, né? Se eu for divulgar essa aula aqui, se eu for gravar, acaba que vai divulgar a foto, a imagem de vocês, o nome. Eu quero pedir autorização se eu posso divulgar para você, se eu posso divulgar isso, entendeu? Assim, se uma pessoa não autorizar, eu já não divulgo, já não deixo isso público, tá? Eu estou fazendo um teste aqui. Estou gravando a tela e o áudio aqui para depois juntar, tá? Então, assim, como tem 13 pessoas 12, né? Na verdade, que não sou eu. Tem 12 pessoas aqui, eu queria saber se vocês autorizam, caso eu for divulgar isso aí, divulgar a imagem de vocês e... Ah, e também, por isso aqui vai ser, provavelmente ser público, não se sintam retraídos para tirar as dúvidas, certo? Porque era outro receio que eu tinha. Por eu estar disponibilizando aqui, algumas pessoas ficarem com medo de tirar dúvidas, de falar. Não se sintam retraídos, por favor, gente. Certo. Então, algumas pessoas aqui já autorizaram. E aí, o que é que vocês estão achando até agora da última aula online, da última aula via live para essa agora? Eu acho que teve umas 5 aulas nesse intervalo aí. O que é que vocês estão achando aí? Deem um feedback de vocês. No WhatsApp ninguém veio falar comigo. Quer dizer, veio falar, mas não era assuntos relacionados a, a didática, né? A matéria em si. Era só outros assuntos. Eu senti falta, assim, de alguém vir falar comigo no WhatsApp eu tô achando que tá tudo tranquilo, né? Pelo visto, ninguém tá querendo tirar dúvida, ninguém tá... Pelo menos, digam aí. Peraí, Gabriel, não tô te escutando. Peraí, só um momento. Fala aí. Alô? Oi, diz de novo. Então, é que essa semana eu tive prova e trabalho, e como a econometria estava ainda passando coisa de aula, eu acabei dando uma negligenciada no acompanhamento das aulas e está faltando as 2 aulas de R para mim terminar, que está tentando terminar agora até no fim de semana. Mas Certo. assim, com as aulas de econometria para de cálculo, eu tô achando elas surpreendentemente boas, assim, tá? Eu tenho outras cadeiras, está sendo uma das melhores que na tua, porque tipo, o vídeo permite que eu volte, que eu revise de novo, acompanhe, então eu tô demorando assistindo um pouquinho mais o vídeo, porque eu vou voltando o vídeo e tal, repetindo algumas vezes, Certo. mas tá dando certo. Certo. É, a questão. Eduardo, Oi, oi, diga, Gabriel. desculpa, só uma pergunta. Minha dúvida mesmo é só mais em relação às provas. Já tem uma data definida ou não? Tá, então o que é que vai acontecer? Eu acho que eu vou precisar mais de 2 aulas para terminar o capítulo 3. É capítulo 3 ou 4? Deixa eu ver aqui. É o capítulo 3, que é a parte de análise de regressão múltipla. Aí o capítulo 4, eu acho que é mais umas 3 aulas. Então, assim,
Acho que foi até você que veio falar comigo no WhatsApp, né? Perguntando sobre a prova. Eu acho que mais ou menos de metade de setembro, assim, daqui a um mês mais ou menos, será a primeira prova, Ah, beleza. certo? Aí teria setembro, né? Aí outubro dá pra ver a segunda parte lá, que vai ser mais rápida. Porque esse primeiro conteúdo, ele é mais extenso porque tem mais essas demonstrações, é, tem mais algebrismo, essas coisas. A segunda parte da matéria, que é relacionada à segunda prova, acontece que ela é mais rápida porque ela é uma coisa mais técnica. Ela é uma coisa mais. A aula consegue ser mais rápida, entendeu? Então dá pra eu dar uma enxugada no conteúdo. Sim, sim, eu vou fazer alguns exercícios sim, tá? Como vão ser as avaliações? Bem, eu tinha comentado aqui que eu iria disponibilizar como se fosse umas 5 questões mais ou menos com vocês. E eu iria dar, sei lá, algum tempo, 4 horas ou algum tempo, para vocês me mandarem a resolução via foto ou alguma coisa do tipo. Vai ser assim, basicamente. Eu vou mandar a prova e vocês vão ter um período aí para me mandar as resoluções. Nada, não vai ser nada absurdo, não vai ser nada fora do contexto dessa lista que eu passei para vocês, que até eu resolvi algumas questões. Vai ser tranquilo. Vocês conseguiram acompanhar aquela aula lá de matrizes, da forma matricial, aquelas demonstrações lá, a estimação da forma matricial, deu para acompanhar aquelas derivadas lá, aqueles teoremas, deu para entender aquilo lá? Mas para quem assistiu os vídeos lá de R, eu já provei que aquilo lá é verdade na prática também. É porque quando vai fazer exercício, né, fica um pouquinho mais difícil. É, tá. Não, mas os exercícios em si, daquela parte matricial, não foge muito daquelas demonstrações, não. É mais para provar é, esperança. Até eu coloquei na prova do ano passado, para mostrar que a esperança da. Aquela esperança lá que eu mostrei em sala. Eu coloquei na prova. Isso foi a segunda. Foi, a segunda chamada. Eu pedi para provar que a esperança da forma matricial era não viesada. O vetor lá dos parâmetros. Que mais? Agora podem falar, pessoal. Professor, eu acho que quando se eu fosse dar aula assim, é uma sugestão, né, na verdade, Certo. se eu podia, tipo, fazer aula de questão mesmo, porque eu acho que, pelo menos pra mim, as dúvidas surgem mais quando tem questão, sabe? Tipo, na Certo. teoria, para ver o vídeo, a gente consegue, eu pelo menos consigo entender direitinho. Aí quando vem as questões é que vai surgindo a dúvida, entendeu? Tranquilo, legal, boa sugestão. Na verdade, como eu só passei uma lista, e aquela lista que eu resolvi as questões, né? Elas meio que como é que eu posso dizer? Uma meio que depende da outra. Então, na teoria eu deixei assim, eu resolvi uma que seria, que daria para resolver a outra, entendeu? Ficou mais ou menos assim. Aí, mas vocês tiveram alguma? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês.
Peraí. Vocês estão conseguindo ver minha tela toda? Sim, tá dando pra ver. Certo. Não, essa aqui é mais completa. Deixa eu ver aqui. Pronto, foi essa lista aqui que eu passei para vocês, né? Vocês ficaram com alguma dúvida nessas questões aqui? Eu acho que eu resolvi. Essa primeira aqui eu tenho um exercício que eu já resolvi um exemplo, né? Eu resolvi, acho que a 3 ou foi a 2. A 4 eu resolvi. A 5 eu resolvi. E a 8 eu resolvi. Nas demais, vocês ficaram com alguma dúvida? Mas quando eu resolvi da primeira vez, não, né? Porque a aula já estava bem recente, mas eu pretendo resolver de novo para revisar. Certo. Aí, se tiver alguma dúvida, eu entro em contato. Tá. Então, assim, eu vou fazer uma nova lista, tá? E aí na nossa próxima aula a gente vai discutir, sim, questões. Então, assim, eu vou seguir a sugestão da Camila e a gente vai... porque, assim, eu tava receoso mesmo de vocês estarem com dúvidas na questão do conteúdo, entendeu? Como vocês, assim, estão dando para acompanhar, eu fico até feliz com isso, porque na época que eu demonstrei isso em sala, principalmente essa parte matricial, gerou muita dúvida. Muita gente ficou com muita dúvida, porque era uma coisa nova, derivada de matriz e tal. Aí, isso não tem no livro. Isso é isso é coisa da minha graduação, porque muita gente me falava que quando vocês vão para outra econometria, econometria 2, né? Os professores fazem mais parte matricial. Aí eu, tá, tudo bem. E no livro ele acho que quase não fala de parte matricial. E e semestre passado gerou muita dúvida isso aí, entendeu? Aí, mas tô feliz porque vocês tiveram poucas dúvidas com relação a esse conteúdo. Pelo menos quem tá aqui, né? Mas eu vou dar uma mudada nessa questão das aulas aqui e vou focar mais em exercícios mesmo. Em relação ao R, quem está aqui está com alguma dificuldade? Já começou a usar o R? Quem nunca tinha visto o R já está começando a utilizar?
Al- Alguém? Algum de vocês aqui tentou instalar ou tá dando algum problema? Tá sentindo alguma dificuldade? Tá com alguma dúvida? Eu disponibilizei o script daquela primeira A. Acho que sim. Acho que disponibilizei. Tá aqui, ó. Propriedade matrizes. E o script da parte que eu dei. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Disponibilizei. Só o da lista de exercícios, né? Que eu não. Tá, então vamos lá. Parte de regressão. Ó, se vocês forem falar alguma coisa, falem por áudio, porque eu não vou ficar mais olhando a tela aqui de vocês. Eu estou olhando a tela agora do R, tá certo? Então, se vocês tiverem algum posicionamento, alguma questão, vocês falam por áudio, por favor. Certo, foi isso aqui. Pronto. Tá dando pra enxergar aí direitinho a tela? O R? Sim. Tá, então essa aqui foi a parte que eu dei de R de banco de dados, né? Primeiro eu estou lendo aqui os dados, eu estou usando esses dados aqui de House Price, né? Que é dados de preços de casa. Tem aqui os dados. Eu tenho o preço da casa, o tamanho da área construída e o tamanho de banheiros, que é essa variável bathrooms, e o número de quartos. Tá? Então eu quero estimar o preço da casa em função dessas três variáveis aqui. Tá? Então já li os dados, aqui foi duas formas que eu dei para vocês lerem os dados. Tá? Dessa forma aqui e dessa forma aqui. Aqui é só estatística descritiva com relação ao banco de dados, não tem nada relacionado com regressão aqui não. Tá? Alguém teve problema em ler esses dados aqui? Quando vocês tentaram fazer? Porque quando eu dou aula de laboratório, um dos primeiros erros que acontece é ler o banco de dados. As pessoas sentem muita dificuldade em importar os dados para o R. Você pode ler aí, só para ver se entende bem, por favor. Peraí, deixa eu ler. Tu diz ler o script aqui? Para interpretar, só para... Tá, deixa eu só aumentar aqui. Peraí. Então, o que é que eu estou fazendo aqui primeiramente? Eu estou lendo esse pacote aqui, ó, readxl, certo? Eu estou instalando esse pacote, porque o comando que eu leio o banco de dados, ele não está implementado no R em si. Eu tenho que chamar o pacote, certo? Então, eu estou chamando o pacote aqui, estou instalando o pacote, mas como eu tenho no meu R já esse pacote, eu não preciso ficar instalando ele toda vida que eu abrir o R. Eu tenho só que usar esse library
read XL, tá? Então, toda vida que eu fechar e abrir o R, eu tenho que utilizar esse comando library read XL para eu poder rodar esse comando aqui, ó, read Excel. Com esse comando read Excel, o que é que ele vai fazer? Ele vai nesse diretório aqui, ó, ele vai nesse disco aqui F, vai em econometria 1 nessa pasta, vai nessa pasta aqui aula e vai pegar esse arquivo aqui, ó, que é justamente onde fica o banco de dados do que eu vou utilizar, tá? Então, quando vocês forem ler o banco de dados, deixa eu colocar aqui, aula 11 do 8. Então, eu estou vindo nessa pasta aqui, ó. Para eu chegar nessa pasta, naquele comando lá, eu venho aqui em cima, ó, e tá todo o meu diretório. F, econometria 1 2020.1, né? Aula 11 do 8. Então, o meu banco de dados ele vai estar dentro dessa pasta aqui. Então, eu copio esse diretório aqui e insiro dentro da minha função read Excel. Só que percebam que se eu inserir do jeito que ele está aqui, ó, estou inserindo do jeito que está lá, ele vai dar erro, porque não sei, não sei responder porque ele vai dar erro, mas se vocês colocarem como se fosse 2 barras agora, ele vai rodar, entendeu? Tanto faz colocar 2 barras nesse sentido como nesse sentido aqui, tá? Então eu consigo ler meus dados. Então aqui eu já tô, os meus dados já estão na minha no R com esse nome Rose Price, certo? Oi. O RLE também, esse comando está desse library? Como assim? O library. Ah, vixe, eu não sei te dizer. Mas provavelmente sim. Ele tem outros comandos que eles leem qualquer tipo de arquivo. Leem SAS, leem SPSS. Eu acho que tem que só mudar o formato aqui. Esse aqui, XLS. Oi? Porque aqui ele tá lendo Excel, ou tem que mudar essa função também aqui. Porque se eu colocar read txt, ele vai ler dados de texto e assim por diante. Mas isso aí eu vejo depois. É porque eu nunca trabalhei com LibreOffice, entendeu? Aí eu não sei dizer. Certo? Então isso aqui tá ok? Essa parte de ler banco de dados. Vocês primeiro, ó, de novo, vocês primeiro tem que ver onde é que está os dados de vocês, vai lá no diretório, copia esse diretóriozinho aqui, ele já vai vir com uma barrinha que vocês insiram outra barrinha em cada direçãozinha dessa, e depois coloca o nome do banco de dados com a extensão dele. Certo? Então aqui a gente já vai ter os dados aqui, Rose Price. Tá? Essa aqui é outra forma de ler também, mas aqui eu acho essa aqui mais simples. Esse comando names aqui, ele vai dar os nomes dos nossos dados, os nomes das variáveis, price, que é o preço, né? Lot size, que é a área, bedrooms, que é o número de quartos, e bathrooms, que é o número de banheiros. Aí eu também falei lá no vídeo que se a gente for rodar price, ele não vai encontrar, porque o R não vai reconhecer só essa variável sozinha. Então a gente tanto pode escrever o banco de dados, que é o Rose Price, aí se colocar cifrão, ele vai listar todos as nossas variáveis. Aí se eu colocar Rose Price, aí ele já vai reconhecer aqui como uma variável. Ou eu também posso atachar os nossos dados, nosso banco de dados,
que agora ele vai reconhecer aquelas variáveis lá como se fossem variáveis mesmo, tá? Aí eu também falei aqui que essa média ia dar problema, porque essa variável não está numérica e eu só posso tirar a média de uma variável numérica. Aí eu também expliquei como é que eu mudo essa variável para numérica, como é que eu excluo a variável, como é que eu insiro ela dentro, a nova variável dentro do banco de dados. Falei sobre o table. Isso aqui tem tudo no vídeo. Aí aqui eu falei sobre a parte gráfica do R. Falei o problema que dá se eu gerar o gráfico de setor só com a variável, mas esse problema eu soluciono usando o comando table, que primeiro eu tenho que utilizar uma tabela, né, e colocar o gráfico de setor. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aqui, vocês pedem para eu parar que eu volto, viu? É porque eu tô assim, eu tô falando o que já tem no vídeo. Então, se vocês assistiram o vídeo, mas continuam com alguma dúvida, vocês, Eduardo, repete isso aí que tu falou, que eu paro e repito. Eu tô assim só... Professor, Oi? esse X11, ele tem que ser necessariamente X11 ou foi só um nome que o senhor deu? É o comando. Esse comando aqui, ele vai gerar uma janela, ele vai abrir uma janela aqui. Mas também tem o Windows, eu acho. Deixa eu colocar aqui o Windows. Ah, tá, mas ele é uma função, né? É uma função. Se eu colocar, acho que o Windows, ele faz a mesma... ele gera a mesma coisa. É só porque quando eu coloco o gráfico aqui, ó, se eu gerasse só o gráfico sem o X11, aí ele vai abrir nessa janelinha aqui, ó. E eu acho que desse jeito ele não vai abrir, ele vai dar erro. Quer ver? Ó. É porque eu nem gerei o preço. Peraí. Foi mal. Deixa eu colocar. Pronto, aqui. Essa aqui. Que já tá... Se eu colocar só isso aqui, ele vai gerar, fica bem pequenininho, tá vendo? Se eu colocar o X11, ele vai... Ele tanto fica maior como é que eu posso já salvar ele como imagem, entendeu? Por isso que eu prefiro, quando eu gero os gráficos, eu gero pelo X11, que eu acho mais... É só uma forma mesmo mais de visualização, entendeu? Não tem muito... Ele é uma função. Certo? Aqui foi outra parte gráfica, que é a correlação. Aqui é para gerar como se fosse aquelas tabelas cruzadas. Eu estou gerando o preço da casa com relação ao número de quartos, a média, né, no caso. Tem questão da lista que vocês vão usar isso aqui. O subset é para como se fosse filtrar o nosso banco de dados. E a parte de regressão, que foi a dúvida da Camila. O que é que eu estou fazendo aqui primeiramente? Eu estou estimando os nossos parâmetros na forma matricial, tá? Então, deixa eu ver aqui, aula 11, não, foi aula... Aula 6. Foi essa. Ah, meu Deus, cadê a aula que eu dei a parte matricial? 6/8, não é? Pronto. Eu estou estimando ele de acordo com essa forma aqui, ó. Tá? Então,
para eu gerar essa matriz X aqui, eu mostrei para vocês que ela tem que ter a primeira coluna de uns. Por quê? Porque quando ela multiplicar pela minha matriz de coeficientes, eu tenho que esse beta zero aqui, ele tem que ficar isolado. Ele é nosso intercepto. Então ele não pode multiplicar nenhuma variável. Então ele tem que ficar beta zero sozinho. Então para eu conseguir esse beta zero sozinho, eu tenho que multiplicar ele por uma coluna de uns. Então ele sempre vai ficar sozinho, como aqui, ó. Tá? Então por isso que eu estou criando aqui um vetor que eu estou repetindo esse número 1 do tamanho de qualquer outra variável, porque ela vai ter que ter o tamanho das outras variáveis. Como as outras variáveis são todas de tamanhos iguais, eu escolhi aqui número de banheiros, mas se eu colocasse aqui qualquer outra variável daria certo. Deixa eu só rodar aqui tudo, porque senão vai dar erro quando eu rodar. Pronto. Então aqui eu gerei isso daí que eu chamei de uns, né? Que ele vai ser um vetor de tamanho 546, que é o tamanho do meu vetor de números de banheiros. Aí aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou gerando minha matriz X, tá? Eu estou utilizando esse comando cbind, que ele vai juntar, ele vai pegar esse meu vetor de uns, então vai ser cbind uns, que vai ser a minha primeira coluna. Isso aqui é como se eu gerasse uma matriz, tá? Uma matriz coluna. Então aqui vai se gerar a primeira coluna de uns, a segunda coluna vai ser a variável lot size, que é a área construída. A terceira variável vai ser o número de banheiros e a quarta variável o número de quartos, tá? Então, essa aqui vai ser minha matriz X. Vou virar aqui. Aqui vai ser minha matriz X, ó. Certo? Que é essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ó. Como eu tenho 3 variáveis independentes, esse K aqui vai ser 3, né? Então ela vai ter... É como se eu não tivesse esse restante aqui, como se eu tivesse só isso aqui, ó. Certo? Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá, então eu estou criando primeiro aquela matriz lá, né, X, e estou criando a minha matriz Y, que é só a variável resposta. Tá? Aqui vai ser o price 2. Então aqui eu vou criar esse vetor beta aqui, ó, que é o meu vetor de parâmetros, que ele vai ser x transposto x, a inversa disso, vezes x transposto vezes y, tá? Então, quando eu coloco aqui, isso aqui não é para estar aqui, não. Quando eu coloco isso aqui, eu estou tirando a inversa disso aqui só, que vai ser a matriz X transposta vezes a matriz X. Então, vai ser a inversa disso vezes a transposta de X vezes Y, tá? Então, aqui já vai dar... se eu colocar aqui beta, ele já vai retornar o vetor de parâmetros. Então, ele ficou aqui uns, mas é o meu intercepto.
vai ser menos 2.418,29. O coeficiente da área vai ser 5,41. O coeficiente do número de banheiros vai ser 19.750. E o coeficiente do número de quartos vai ser 5.826. Tá? Então, isso aqui é a estimação na forma matricial. Ele já vai retornar o vetor dos coeficientes estimados. Como é a parte que já está implementada no R, que é utilizando esse comando aqui, ó, lm. Se a gente colocar aqui interrogação lm, ele vai abrir o help e vai estar informando tudo que tem sobre esse comando, que é o Fit Linear Model. Tá? Tem tudo explicando aqui, se vocês quiserem depois dar uma lida. Mas basicamente, para agora, que foi o que a gente viu, que é a estimação, tá? O que é que eu estou fazendo? Dentro da função lm, eu estou colocando a minha variável resposta, que é o price 2, né, no caso, que eu criei essa variável aqui, a numérica. Aí eu coloco o til e eu coloco todas as variáveis independentes, que eu vou tentar explicar essa variável price 2, entendeu? Então vai ser a área, o número de quartos e o número de banheiros. Tá? E esse data aqui nem precisa aqui no caso. Mas eu estou dizendo que essas variáveis elas estão inseridas nesse banco de dados aqui. Então, quando eu rodo isso aqui, quando eu rodar esse ajuste 1, ele vai me dar os parâmetros estimados, tá? Que vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser para o intercepto, que é justamente igual ao que a gente já havia calculado da forma matricial. Tá? É como se isso aqui tudo tivesse implementado dentro desse comando aqui. E ele já retorna dentro dessa função. E ele já retorna os valores, entendeu? Os valores, percebam que são todos iguais. Ainda bem, né? Pelo menos vocês estão vendo que eu não estou mentindo para vocês em relação à forma matricial. Se eu colocar essa parte... Isso aqui a gente já estudou. Essa parte de estimação. O que é que a gente não estudou? É quando a gente vai para esse summary aqui, que vai ser o capítulo 4 de vocês. Quando a gente gera esse summary, que ele está dando o resumo do nosso modelo, ele vai colocar essa primeira coluna como a estimação, e as demais colunas são coisas que a gente ainda vai discutir, mas que não é novidade para vocês. Lembram de teste de hipótese quando a gente viu lá no... A gente não, quando vocês viram na parte de estatística. Então isso aqui, essas próximas colunas aqui, ele está fazendo um teste de hipótese para verificar se essas variáveis são significativas para o modelo. O que isso quer dizer? Ele está testando a hipótese, por exemplo, se essa variável aqui, lot size, ela é igual a 0. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mas não fiquem com medo, mas que isso aqui ainda vai se repetir. O que é que eu estou fazendo aqui? Se essa variável lot size for 0, ela é não significativa para o nosso modelo. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que ela vai ser 0. Tá? Se ela for 0, eu posso retirá-la do nosso modelo. Ela não está influenciando no preço. Tá? Só o que é que está acontecendo aqui? Ó? Como essa probabilidade está sendo menor que o nosso nível de significância, eu vou considerar esse lot size aqui como significativa. Ou seja, ela influencia no preço. Nesse caso aqui, certo? Então, eu já vou dar um spoiler para vocês das nossas próximas aulas. As 3 variáveis independentes, elas são significantes para o nosso modelo. Ou seja, elas explicam o preço. Tá? O que não é o caso do nosso intercepto. Ó. Percebam que o intercepto, a grosso modo, eu vou falar só uma dica. O intercepto não tem nenhuma estrelinha do lado dele aqui. Ó. Então, o intercepto ele é não significativo para o nosso modelo. A gente pode tirar o intercepto, que foi algo que a gente já discutiu. Por quê? Porque não faz sentido a gente precificar uma casa que não tem área, que não tem banheiros e nem tem quartos.
entendeu? Por isso que esse intercepto aqui está dando igual a zero no nosso teste de hipótese, tá? Eu compliquei a cabeça de vocês ou deu para deixar mais interessante para as próximas aulas? Quando aparece essa estrelinha é porque interfere no modelo? Isso, exatamente. Essa estrelinha aqui, ó, por exemplo, quando tem 3 estrelas aqui, é que, se você for ver aqui, ó, lembram lá de teste de hipótese? Quando é que você rejeitava a hipótese nula? É quando o p-valor era menor que o nível de significância. O nosso p-valor aqui é isso aqui, ó. Ele está dando um número... Isso aqui é zero. Se a gente for considerar o nível de significância igual a 5%, que é 0,005, esse número aqui, ó, que é zero, isso aqui é zero. Ele é menor que o nível de significância, ou seja, ele é significativo para o nosso modelo, essa variável aqui. A mesma coisa acontece com as outras. O que é que ela... Fala. Ele seria esse 0,5? Repete, não entendi. O número de significância seria esse 0,523? Não, isso aqui é o p-valor. Lembra do p-valor? Vocês estudaram isso? Agora fiquei com medo. Muito bem, não me lembro muito bem. Não, mas isso aí eu vou revisar antes de dar isso aqui. Eu vou revisar p-valor, eu vou revisar até de hipótese. Mas eu vou, o que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui é a probabilidade, tá, de rejeitar a hipótese nula. Se essa probabilidade aqui maior que meu nível de significância, que já é tabelado, que eu já vou dar, por exemplo, ao nível de significância de 15%, que já é alto, que já é uma coisa não tão rigorosa, eu também não vou rejeitar isso aqui, porque isso aqui está dando maior que 0,15, entendeu? Isso aqui é o p-valor, essa coluna aqui é o p-valor. Isso aqui é uma probabilidade. Mas isso aí eu vou revisar de novo com vocês. Tá? Porque o que está interessando para a gente agora é só essa estimação aqui, ó. Essa estimação aqui e aqui os valores de R. Do R2, né? Esse aqui é o R2 normal. E aqui é o R2 ajustado, que ainda vou dar para vocês. Que é o que a gente utiliza mais nessa parte de regressão linear múltipla. Tá? Então, daqui para cá vai ser o nosso capítulo 4. Vai ser essa discussão de teste de hipótese. A gente vai estudar a significância dos parâmetros para o nosso modelo. Eduardo, Diz. esse adjusted squared é tipo o nível de explicação que essas variáveis elas têm para o modelo é Isso. 48%. Isso. O que é que isso aqui quer dizer? Tá dizendo que o nosso modelo, esse modelo que eu estimei aqui, ele está explicando 48% da variabilidade total dos dados, entendeu? É um número razoável. Mas, assim, não é bom ficar, como é que se diz, preso só a só esse parâmetro para dizer que o nosso modelo está ajustando bem os dados, entendeu? Tem outros testes, tem outras formas de se estudar o nosso modelo. Mas esse aqui é o, digamos assim, o mais simples e o mais habitual que o pessoal usa, que é o R2. Ele está dizendo que 48% da variabilidade dos dados está sendo explicada pelo modelo, por esse modelo aqui com essas 3 variáveis. Tranquilo? Deu para dar uma clareada a mais, Camila? Então, isso aqui, essa parte de teste de hipótese, eu ainda vou
Vou revisar com vocês, tá? Vai ser uma aula só de revisão, só de teste de hipótese, teste de significância, essas coisas todas, tá? É bom mesmo, professor, porque pra enferrujar, viu? E o que mais aqui? A parte de R mesmo, se vocês forem ver o exercício que eu passei, 18, agora vai ser estimando o salário, tá? Com essas variáveis aqui. Então vocês vão pegar os dados. Na realidade, até uma coisa que eu quero falar para vocês. O banco de dados que eu postei no Siga, ele tá errado. Eu acabei me confundindo e coloquei outro banco de dados lá. É esse dessa variável aqui, só que ele não tá. Eu tirei algumas variáveis que ele é bem extenso. E eu deixei só essas seis. E eu acabei colocando o que eu não tinha filtrado. Mas eu vou postar hoje de novo lá. Seria interessante vocês fazerem esse exercício aqui, que ele tanto vai pegar essa parte de trabalhar banco de dados com o R, como também vai pegar essa parte de estimação do modelo. Seria interessante vocês estudarem só para ver mesmo essa parte da estimação, os valores do R2, certo? Então essa foi a última lista que eu passei. Também para ver essa questão de importar o banco de dados para o R, que na época que eu estava dando aula no laboratório, era uma das partes que mais dava erro. É impressionante. Era o pessoal me chamando, Eduardo, o banco de dados está dando certo, dava uns erros lá que eu nunca tinha visto na vida. Mas seria interessante vocês começarem a tentar importar banco de dados, tentar trabalhar, mexer no R isso aí, tá? Como eu vi que tem muita gente que não tinha conhecimento de R, até começar a cadeira, eu fiquei meio assim, mas é algo que dá para fazer, vocês tenham todo o suporte meu, entendeu? Vocês podem falar, Eduardo, tô com dúvida, manda foto, manda print da tela, que a gente vai conversando, certo? Assim, eu tô disposto a ajudar muito vocês, porque é uma experiência legal para mim, porque eu aprendo coisas novas. Semestre passado eu aprendi muita coisa, questão de erro de R, questão de tentar melhorar a parte de R minha com as aulas, entendeu? Então, assim, podem ficar à vontade de vir tirar dúvidas comigo em relação a R, em relação a tudo, entendeu? Eu tô achando assim, pouca gente tá vindo falar comigo. Por ser a aula assim remota, eu esperaria mais dúvidas, entendeu? Por um lado eu fico feliz, mas por outro eu tô bem receoso do pessoal tá deixando a cadeira pra lá, quando chegar na época da prova, dar um jeitinho só de passar e chegar, quando voltar presencial em econometria 2 sentir dificuldade, entendeu? E acabar meio que. Eu sei, eu já fui aluno, meio que colocar a culpa no professor. Ah, ele não falou isso aqui, não falou isso aqui. E assim, eu estou disponível aqui. Se vocês tiverem dúvida, se eu não souber, eu vou pesquisar, vou tentar ao máximo ajudar vocês. Então podem ficar à vontade para vir falar comigo. A gente ainda acho que vai ter mais o quê? 2 meses, quase 3 meses, até novembro ou até outubro? Agora eu fiquei em dúvida. As aulas. Acho que até outubro, né? Até outubro. Pois Dia é. 15 vai encerrar. Pois é. Então até lá a gente ainda tem um tempinho ainda, e tem 1 mês e meio mais ou menos. Dá pra fazer muita coisa aí. O que mais vocês estão com dúvida?
Então, assim, eu vou preparar outra lista de exercícios, certo? Então, nas próximas aulas online, assim, ou eu coloco a parte de R também, eu posso discutir algumas coisas de R, colocar um banco de dados para discutir porque assim, realmente esse começo ele é mais chatinho porque não tem tanto arcabouço pra gente discutir as coisas, entendeu? É como vocês viram aqui. Como isso aqui é só no capítulo 4 que a gente pode discutir isso aqui, eu fico preso a somente ver isso aqui com vocês até hoje, entendeu? Mas posteriormente a gente vai ver coisas mais interessantes. Tá? A gente evoluiu saindo da parte que só trabalhava com uma variável independente, agora a gente está vendo três variáveis independentes, certo? E depois a gente vai ver significância, teste de hipótese, e vai ficar bem mais divertido. Tá? Então, tentem fazer as listas de exercício, tentem mexer no R e acompanhando os vídeos, entendeu? E qualquer dúvida podem falar comigo. Tá aqui para ajudar vocês, certo? Então, nas nossas próximas aulas eu vou estar trazendo exercícios aqui para fazer com vocês, certo? Se não tiver mais dúvida, a gente encerra por aqui. Certo? Então, eu vou tentar até amanhã postar essa aula aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula em si, vocês dão uma olhada lá no Siga. Ou no Siga não, no YouTube, nos vídeos lá. Certo? Pois, até mais pessoal e até a próxima. Valeu!